quem trouxe a palavra de Deus, você que trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 17, tá? Efésios 4, 17. Todos acharam? Amém. Então agora você que achou aí, coloca a palavra no seu coração. Você que não achou, coloca as suas mãos e nós vamos orar pedindo para que o Senhor abençoe a palavra de hoje. Nós entregamos a Ti a nossa vida, meu Pai. Que o Senhor possa, a partir deste momento aqui, tomar conta deste lugar, tomar, meu Deus, a Ti toda a nossa atenção, a nossa concentração. Nós abrimos ao Senhor o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor venha nos ensinar, nos alimentar, nos fortalecer através da palavra que o Senhor irá nos dar a partir deste momento, Senhor. E eu te peço que lance por terra todas as distrações, toda a confusão. Meu Pai, faça com que nós venhamos a ter a clareza da sua mensagem e daquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Quem aqui está no propósito da luz? Nós começamos no domingo, né? Nosso propósito, cada um aqui tem a sua lâmpada. Está se ungindo todo dia. Nós temos aí um mês agora, onde nós vamos nos ungir diariamente. Então você que tem o seu alinho, está se ungindo todos os dias, se você perceber que está acabando, já traz no próximo culto, a gente vai enchendo, vai repondo ali o óleo, para que aquela unção permaneça e para que a gente possa estar firme no mesmo propósito, amém? E aí, minha palavra de hoje começou quando esse propósito começou. Porque a pastora ela estava pregando no domingo, e em um determinado momento da oração, todos os que estavam aqui perceberam, né? Que uma das coisas que Deus ele deixou muito claro enquanto ela pregava era que ele precisava nos lembrar que o povo de Deus é de Deus. E a pastora orou muitas vezes repetindo essa frase e falou isso enquanto ela nos explicava o propósito. E hoje, quando eu estava montando a pregação, eu entendi que na verdade essa pregação começou lá. Porque Deus queria reafirmar isso no meu coração, no nosso coração através da palavra, né? Que o povo de Deus é de Deus. E aí, aquilo ficou falando ao meu coração na oração, no culto, né? No propósito. Na terça-feira nós aprendemos ali a lição da parte física, né? Da limpeza, da necessidade da gente carregar a luz do Senhor em nós, de viver a vida que o Senhor nos deu, né? Que nos tira das trevas para a luz. E aí, no próprio domingo, eu quis tirar uma foto do versículo que fala essa palavra, para colocar lá no grupo da igreja, eu não sei se todos viram. Mas a palavra, né, que diz esse versículo, eu vou ler para vocês, para que quem não viu tenha a oportunidade de entender do que nós estamos falando. Está em 1 Pedro 2,9. E o versículo diz assim, ó: vocês, porém, são geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo que é propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que maravilhosa essa palavra. Quem não gosta dessa palavra? Aquele que é o povo de Deus, a geração eleita de Deus, vai viver para quê? Para proclamar as virtudes do Senhor. Aquele que fez o que só Ele poderia fazer. O Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, na verdade, mesmo que eu não quisesse, né? Mas por causa do Espírito que nos guia, a palavra de hoje também vai estar ligada ao nosso propósito. Porque o Senhor, Ele quer que a gente entenda isso. O Senhor, Ele quer que a gente viva, né, como o povo que é exclusivo de Deus nessa terra. Olha como essa palavra é forte, né? E ela é uma promessa para nós que estamos aqui e que um dia ouvimos essa palavra, que conhecemos o Senhor e que agora estamos aqui tendo a oportunidade de entregar a nossa vida para Ele. E aí, quando eu tirei a palavra de hoje eu não sei qual é o título da sua Bíblia, mas na minha Bíblia ela estava escrito assim, ó, lá no título: viver como filhos da luz. Gente, olha o título da palavra: viver como filhos da luz. A gente começou o propósito para sermos as pessoas que iriam andar sobre a luz. E aí o Senhor me deu uma palavra que fala exatamente sobre isso. Já pelo título: viver como os filhos da luz. E aí quando eu abri, eu li, eu já sabia que Deus estava ligando os pontinhos ali que Ele me mostrou na semana.
para que a gente pudesse hoje aprender. E olha como essa palavra é forte. Lá no versículo 17, em Efésios, fala assim, ó: assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, que não vivam mais como os gentios. Quem são os gentios aqui? A gente vai falando e vai explicando para que não fique, um entendimento ali embaraçado no outro. E o Senhor, ele fala com muita clareza tudo que ele quer explicar para a gente nessa palavra. Os gentios, naquela época, ali enquanto Paulo pregava a igreja de Éfeso, gentios eram todos os povos que não eram povo de Deus. Então os judeus eram ali o povo de Deus, o povo escolhido, que carregava o nome de Deus, e todos aqueles que não eram povo de Deus eram os gentios. E aí, Paulo aqui, falando com a igreja, ele já começa te ensinando, olha isso, para nos ensinar a viver como filhos da luz. A primeira coisa é o que não fazer. A primeira coisa que aquele que deseja ser um filho verdadeiramente da luz de Cristo precisa entender é o que ele não deve ser. Não vivam mais como os gentios. Imagina que a pregação do Evangelho ali estava atraindo muitas pessoas para aquela mensagem, para o amor de Cristo, para a entrega dele na cruz, e muitas dessas pessoas nem eram judeus, não eram parte do povo de Deus, mas eram pessoas que se renderam no coração ao amor de Cristo, e a partir do momento que Jesus se entregou, todo aquele que reconhece o Senhor pode passar a ser filho. É isso que a palavra fala, que a todos aqueles que o receberam, o Senhor Jesus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então tinha muita gente ali que não sabia como era ser povo de Deus. Estava ali ouvindo as primeiras mensagens, os primeiros ensinamentos, e as pessoas precisavam saber o que um filho de Deus faz. E aí Paulo está aqui, ensinando aquelas pessoas o que é ser um filho da luz, o que um filho de Deus precisa fazer. E começa pelo que ele não deve fazer, que é não ser igual aos outros, não ser igual a ele mesmo. Aquela pessoa que um dia era um gentil, que fazia parte do povo que não era de Deus, a partir do momento que ela foi abraçada ali pelo amor de Cristo, ela vai precisar deixar de ser aquilo que ela aprendeu talvez a vida toda. Talvez ela vai ter que aprender uma nova forma de viver, porque tudo que ela fazia antes de ser filho de Deus já não serve mais. Então os gentios que estavam ali estavam recebendo a chance de se tornar filhos da luz, para não copiar mais aquilo que a família deles fazia, aquilo que o ciclo de amigos deles faziam, aquilo que eles mesmos na sua vida velha faziam. Mas a partir do momento que conheceram o Senhor Jesus, precisariam ser transformados. Olha como isso é poderoso. Paulo ali, ele entende, e ele precisa ser ali a pessoa que vai ensinar passo a passo o que é preciso ser feito para agradar ao Senhor que eles ali acabaram de escolher servir, que é o Senhor Jesus. E na nossa vida da mesma forma, todos nós tivemos um início na fé, aonde a gente precisou dar ali os primeiros passos, aonde ali o primeiro amor passou a queimar no nosso coração, e a gente consegue perceber que as coisas do mundo, as coisas que não fazem parte do amor de Cristo, elas já não têm mais o poder de preencher o nosso coração. Pode ocupar a vida de muita gente, mas ocupar é diferente de preencher. A gente vê muitas pessoas com a agenda super ocupada. Tem gente que não tem tempo nem de vir para a igreja, de ouvir a palavra de Deus, porque ela tem muita coisa para fazer na agenda dela. Ela só esqueceu de uma coisa, que a vida dela toda ocupada é diferente de ter uma vida preenchida. E o preenchimento que o nosso coração precisa, só a presença de Deus pode trazer. Não importa quão ocupado você seja, se no final do dia o seu coração não carregar a presença de Deus, quando você deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você vai saber que aquele vazio é falta do que você já conhece. Porque uma vez que nós conhecemos a palavra do Senhor, o nosso coração jamais é o mesmo. Então olha o poder daquilo que essas pessoas estavam aprendendo. E olha como o Senhor ele quer falar com a gente aqui hoje. E talvez você vai me dizer assim: Brenda, eu já conheço a palavra de Deus, eu já caminho na fé, eu estou aqui no propósito como igreja porque eu sou uma pessoa de fé. E o que está preenchendo o seu coração, já que você é uma pessoa de fé? A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Quais são os seus assuntos ultimamente, igreja? Como igreja, não como gentios,
como pessoas que já estão aqui ouvindo a palavra todos os dias. A nossa boca está falando da transformação do que Deus pode fazer, dos testemunhos que Ele causa na nossa vida, da transformação que o Senhor Ele faz quando Ele nos tira das trevas para nos colocar sobre a luz, ou nós estamos ocupados demais com os assuntos que são tendências, com as trends das redes sociais, ou observando, assistindo a vida das outras pessoas e fazendo de tudo, menos cuidando da nossa própria vida. A rede social está aí, e se a gente não perceber, o celular mesmo pode roubar o nosso tempo, o tempo precioso. E aí quando você olha, você passa o dia inteiro, você não leu o versículo da Bíblia, você não alimentou o seu espírito, você não encheu o seu coração daquilo que pode realmente ensinar uma vida de luz. E como ser a luz se você não aprender com a verdadeira luz que é Jesus? Não tem como. Mas a gente precisa aprender e observar o que a palavra nos ensina, para que a gente possa, durante o nosso dia a dia, nas pequenas escolhas que a gente faz, escolher de acordo com aquilo que a gente quer ser. Quem você quer ser? Pensa. E para responder essa pergunta, responda: quem você não quer ser? Porque o Senhor fala aqui: não sejam como os gentios. Não perca tempo da sua vida, meu amado, querendo ser comum, quando Deus te escolheu para ser separado. Deus te escolheu para ser diferente. Aquela palavra que nós lemos de Pedro fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha o tamanho do seu privilégio. Por que muitas vezes você deixa o diabo colocar no seu coração a insegurança de querer precisar parecer com alguém? Com aquele amigo que é popular na escola? Com tudo que todo mundo faz e repete porque precisa se encaixar naquele padrão? Ah, porque todo mundo fuma narguilha, então a gente vai fumar porque é jovem. Ah, porque todo mundo está ficando, então a gente vai ficar para poder fazer parte do grupo. Você não precisa disso. Sabe do que você precisa? Entender o seu valor. O Senhor disse para você que você é propriedade exclusiva de Deus. Não queira parecer com os outros. Não queira parecer com os gentios. Não queira estar na roda que não te pertence. Porque o Senhor começa nos ensinando a ser luz, mostrando para a gente que a gente não precisa parecer com as trevas. Porque a única forma que a gente tem de ser luz é mostrando a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Olha como essa palavra ela já começa, né? Muito forte. E aí, a continuação desse versículo ela vai mostrar como são os gentios, que a gente não tem que imitar. Eles são levados por pensamentos vazios e inúteis. Talvez a sua palavra, a sua Bíblia esteja mostrando com uma versão um pouco mais difícil, mas eu escolhi essa para já facilitar. E é bom que os adolescentes estão aqui, porque já entende claramente o que o Senhor ele quer dizer. Olha como são os gentios, aqueles que não são povo de Deus. Levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, pois andam sem rumo, ocupados, alienados na vida. Aqui, pois andam sem rumo, alienados da vida de Deus. Ou seja, pessoas que estão fora da vida que Deus dá, com pensamentos vazios, andando sem rumo, pensamentos inúteis, pessoas que são alheias, ou seja, pessoas que não fazem parte do que é a vida que Deus tem para dar. Esse é o caminho totalmente oposto do caminho de quem quer andar na luz. E é isso que Paulo está ensinando aqui para essas pessoas, para que elas possam aprender que, se elas quiserem caminhar na luz de Cristo, a mente delas iriam ter que ser ocupadas. E o que deve ocupar a nossa mente, que a palavra fala? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é agradável, se é digno de honra, que ocupe a vossa mente. É isso que a palavra fala. O contrário disso é o pensamento vazio, é o pensamento inútil. É o que o Senhor não quer que você viva. É uma vida que não tem sentido. O único sentido que nós podemos encontrar na nossa vida para nos guiar é o sentido da luz de Cristo. Porque quando nós encontramos o Senhor Jesus, Ele passa a ser aquele farol, o farol que serve para nos guiar.
nos guiar mesmo diante de um mundo caído e mesmo diante de toda a corrupção. Porque uma vez que nós conhecemos a verdade, uma vez que nós temos acesso à palavra, tudo pode ser transformado. Porque o Senhor, Ele é poderoso para transformar, e essa transformação, ela começa dentro de nós. Quando a nossa mente ela é ocupada, quando o nosso propósito passa a ser a nossa prioridade. E aí você não vai só ocupar a sua vida com tarefas que você teria que fazer, não. Você vai preencher a sua vida começando pelo principal, que é o seu relacionamento com Deus. Então todos os dias você vai encontrar tempo para nutrir esse relacionamento, para ler a palavra do Senhor, para orar e se colocar em comunhão com o Senhor, para fazer parte da obra e do nosso ministério, que é de cuidar das crianças e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E adivinha, dá trabalho, ocupa o nosso tempo, mas é uma questão de prioridades, porque a obra tem necessidades. E tudo que nós fazemos aqui, como a pastora pregou, e nós já aprendemos, são sementes que nós lançamos sobre o coração dessas crianças, que um dia vai fazer o quê? Vai florescer, vai frutificar e vai dar continuidade à boa obra que o Senhor começou. Olha como isso já é maravilhoso. Olha como isso já é uma missão grande o suficiente para ocupar a sua vida, a ponto de você não ter tempo para ser uma pessoa inútil. A ponto de você não ter mais tempo de viver com pensamentos vazios. Porque a obra do Senhor clama por mãos que estejam dispostas a serem preenchidas. Porque quando você ocupa a sua vida com o seu propósito, quando você ocupa a sua vida com a obra que Deus te deu, você não está sobrecarregado. Você não está com responsabilidades demais para fazer. Você está fazendo renúncias daquilo que talvez a sua carne poderia ter interesse de fazer, por entender que pela causa de Cristo vale a pena abrir mão do que você precisar abrir mão. Entende como isso é transformador, sabe? Porque é muito lindo a gente ver a nossa obra sendo feita, é muito lindo a gente ver o rosto das nossas crianças felizes cada vez que elas recebem o nosso amor, a nossa oferta. Quem é que estava na festa do louvorzão? Foi tudo lindo. Mas quem é que estava na obra fazendo o louvorzão? Foi tudo trabalhoso, não foi? Mas também foi lindo. Porque é lindo que a nossa vida esteja ocupada com aquilo que Deus nos deu como missão. Caso contrário, é uma vida vazia. Caso contrário, é uma vida que não tem nada para acrescentar na vida de ninguém. Não seja como os gentios. O Senhor trouxe a gente aqui hoje para nos lembrar que nós somos essa geração, a geração eleita, o povo exclusivo de Deus, aqueles que têm o amor pela obra nas mãos, aqueles que não vão se ocupar com as coisas terrenas, quando existem coisas que são muito mais importantes e são eternas, que precisam de pessoas dispostas a renunciar para ser feito. Amém, igreja? Então que a gente possa entender isso, né? Porque a palavra, ela continua e ela fala assim, ó. Esse é um dos versículos que eu achei mais forte nessa palavra. Lá no 19 ele fala assim, ó, dessas pessoas, né, dos gentios, que eles tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda a espécie de impureza. As pessoas que vivem segundo as próprias vontades, as pessoas que não ocupam as suas vidas com o propósito de Deus, mas estão só ali no ciclo de pecado, vivendo aquilo que era o plano do diabo, são pessoas que se tornaram insensíveis. E poucas coisas são tão perigosas quanto perder a sensibilidade. Sabe por quê? Porque a sensibilidade ela é a única coisa que vai fazer com que a gente, nesse mundo perdido, nesse mundo caído, não deixe de ver a vida com os olhos que Deus quer que a gente veja. Nós não podemos perder a sensibilidade, porque a sensibilidade é o que faz com que a gente tenha conexão com o Espírito Santo de Deus. Se você não for uma pessoa sensível, o Espírito Santo vai passar e você não vai sentir o que Ele quiser te mostrar. E não existe nenhuma possibilidade de você ser um filho da luz se o Espírito do Senhor não for o seu
guia. Para a gente andar na luz, o Espírito Santo precisa nos guiar. E para que você sinta o Espírito Santo te guiando nas decisões que você precisa tomar, nos caminhos que você precisa seguir, você precisa de sensibilidade. Porque o mundo já é insensível. Como diz aqui essa palavra. Você já tentou evangelizar uma pessoa afastada? É mais difícil de evangelizar do que evangelizar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, ela já ouviu, ela já foi preenchida, ela já sabe que nada na vida dela mais vai preencher o coração dela, como a presença de Deus um dia fez, mas ela está ocupando a vida dela de uma forma que o pecado tenha mais poder sobre ela do que a decisão que ela sabe que ela tem que tomar. Porque ela perdeu a sensibilidade. Eu quero te dar 2 exemplos da Bíblia, de 2 pessoas que o Senhor chamou. E uma perdeu a sensibilidade e a outra não. E eu não vou entrar muito na história, porque eu já escolhi exemplos que vocês conhecem, para que vocês entendam a diferença. Nós já ouvimos falar sobre a história de Sansão. Quem era Sansão? Um homem nazireu. Os adolescentes sabem o que é um nazireu? O nazireu é um homem, era uma pessoa separada para Deus. E existia, lá em número 6, se você quiser, você pode ler na sua casa, uma lei que Deus deu a Moisés para explicar como funcionava esse voto, o voto do nazireu. A pessoa queria se consagrar a Deus. E a pessoa poderia fazer esse voto como uma escolha dela, assim como a gente faz, de tempos em tempos, propósitos. A pessoa poderia fazer um propósito, um voto ali com Deus de ser um nazireu por um período, ou a pessoa poderia receber uma promessa do Senhor e ser um nazireu desde o ventre. Foi o caso de Sansão. O Senhor escolheu Sansão desde o ventre da mãe dele para ser um juiz sobre Israel, sobre o povo de Deus, enquanto não tinha rei, Na época de Sansão ainda não existiam os reis de Israel, apenas os juízes. E ele foi um desses juízes. Só que diferente dos outros que receberam ali a posse daquele título de juiz, ele já nasceu com um propósito. O Senhor fez dele nazireu na barriga da sua mãe. E o nazireu, ele era uma pessoa que era separada com 3 regras que precisavam ser seguidas ali dentro daquele voto. O primeiro, ele não podia ter nenhum contato com nada em relação à fruta uva. Então ele não podia beber vinho, ele não podia comer uva, não podia comer passas, nada que fosse relacionado à uva poderia estar na alimentação dele. Ele também não podia se aproximar de nenhum tipo de cadáver. Então, se algum parente dele morresse, ele não poderia participar ali do funeral daquela pessoa. Se tivesse algum animal morto, ele não poderia chegar perto, porque era uma das regras que ele não poderia se contaminar por nenhum cadáver, seja de animal ou de pessoa. Essa era uma regra. E a última regra era que os seus cabelos não seriam cortados. E por que não seriam cortados? Porque a Bíblia fala lá em número 6 que os cabelos seriam como a coroa de Deus à vista dos homens, para o nazireu, para o separado, para o escolhido. E o que o Senhor deu a Sansão, além de dar a ele esse chamado de nazireu, foi também o quê? Um dom especial, que era o dom da força. Deus iria usar a força que ele deu a Sansão para que ele fosse um instrumento de Deus ali para cuidar e proteger o seu povo. Era maravilhoso, não era? Olha, ele já nasceu com um propósito. Às vezes você fica aqui orando, tentando entender, pedindo palavra para encontrar o seu propósito. O dele, gente, já nasceu. Ó, tá aqui o que você vai fazer, qual é a sua missão, esse é o seu dom, vai lá e faz. Aí quando foi com a mão dele, deu tudo errado. Porque a gente sabe que esse aqui era o plano perfeito de Deus. E a gente sabe que Sansão, com as suas escolhas, não colaborou para que o propósito de Deus fosse cumprido. Deus já tinha um plano perfeito, era perfeito. Era ele seguir o voto de nazireu ali por toda a sua vida, usar a força para julgar o povo como juiz e proteger. Tudo lindo, gente! Sansão, ele foi juiz de Israel por 20 anos. Tinha tudo para aquele povo viver 20 anos de paz. Já estava tudo combinado. Deus já tinha dado o que ele precisava fazer e como ele ia cuidar. Era só ele crescer ali dentro do que ele precisava fazer. Mas existe um fator chamado carne na nossa vida, que ou você domina ou você é dominado. Ele ter um propósito lindo de Deus escrito para ele não era uma garantia de que ele iria morrer cumprindo aquele propósito.
Porque todos os dias Sansão iria ter que se levantar e fazer as suas próprias escolhas para que aquilo pudesse acontecer. E diante dos desejos da carne, Sansão começou a ceder para se tornar ali a pessoa que estava cada vez mais distante do que era o plano original de Deus para ele. A gente sabe a história. A gente sabe que, um a um, ele foi quebrando todos os votos que Deus esperava que ele cumprisse. Então, a gente vê, e talvez a gente pense na nossa mente, se você pensar qual foi o maior erro de Sansão, ou qual foi o pecado que ele fez ali, que está mais fresco na sua memória, talvez você vai dizer, porque ele contou o segredo para Dalila e a Dalila mandou cortar o cabelo dele. Gente, isso foi só o final da história. Mas lá no começo da história, sabe o que a Bíblia fala? Em Juízes 14, a Bíblia fala que Sansão teve o interesse de se casar com uma mulher do povo filisteu. E esse desejo no coração dele de se casar com uma mulher filisteia fez com que ele e os seus pais andassem por um caminho de vinhas até a casa da mulher que ele queria casar. E qual era o primeiro voto que ele precisava cumprir? Não podia ter contato com a uva. O que uma pessoa que não podia ter contato com a uva estava fazendo em um caminho de vinhas? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado não começa grande. Ele começa assim, num pensamento. Ele começa numa mente vazia. Ele começa nas mãos desocupadas. Ele começa quando você escolhe colocar os seus pés em caminhos que vão te levar a não cumprir os votos que você tem com Deus. Dentro daquele caminho, ele já tinha uma intenção errada no coração dele. Porque ele não deveria se unir a mulheres de outros povos. E ele queria se casar com uma mulher do povo inimigo. Olha isso, a intenção do coração dele. E aí os pais, é muito interessante. Olha na sua casa, o capítulo 14 de Juízes. Os pais dele falam, será que não tem nenhuma mulher do povo de Deus que possa te satisfazer? Não. Porque se não for aquela, o meu coração não estará satisfeito. Gente, a Bíblia nem enumera, porque é incapaz de contar o número de mulheres que existiam no povo de Deus. O nome disso é seta do diabo. Só que Sansão, ele se deixou levar pela sua carne em 100% das escolhas que ele deveria fazer, sendo levado pelo Espírito. Porque se ele fosse guiado pelo Espírito, já tinha todo o propósito de Deus para a vida dele. Mas todas as suas escolhas eram escolhas que o levavam segundo a vontade da carne. E as duas coisas, elas não vão funcionar dentro de uma mesma vida. Ou você vai escolher viver a sua vida renunciando à carne para viver os propósitos que Deus tem para o seu espírito, ou o contrário vai acontecer, porque as duas coisas não vão andar juntas. E Sansão não deveria ter passado perto das vinhas. Depois vem o vinho, depois vem o casamento, depois vem o cadáver do leão, depois. Mas tudo começa quando ele decide não cortar os desejos da carne pela raiz. A gente precisa entender isso. Como não ser? Não seja como Sansão. Não seja alguém que tem um propósito lindo de Deus escrito e perde tempo com coisas da carne e destrói a cada escolha a vontade de Deus porque cedeu para a carne. Não seja como Sansão. Porque a história dele é triste, porque ele perdeu a sensibilidade. Quando ele achou que ele tinha força, talvez o versículo que você mais lembra da história de Sansão fala que ele não sabia, mas o Espírito de Deus já não era com ele. Ele foi a pessoa que perdeu a sensibilidade, em troca dos pratos, que eram muitos, que o diabo colocou diante dele. E valeu a pena no final? Não. Porque nunca vale. E é isso que a gente precisa entender. O diabo só muda o nome, mas o roteiro é sempre o mesmo. O roteiro é sempre o mesmo. Sempre que você escolher negociar o propósito de Deus na sua vida para tentar se encaixar em satisfazer os prazeres da carne, é só uma vida vazia que você vai receber de volta. E a condenação pelas suas escolhas. Então faça boas escolhas com a vida que você tem nas mãos, para que você não seja o próximo Sansão da sua geração. A pessoa que tinha um plano lindo de Deus escrito para viver e ocupou a sua vida demais, dando espaço para a carne, fazendo as vontades da carne, tendo nas mãos todas as vezes uma oportunidade de fazer o certo e escolher fazer o errado. A gente precisa escolher quem nós vamos ser.
E o perigo da falta de sensibilidade é esse, é você se tornar como um Sansão. Alguém que poderia cumprir o plano maravilhoso do Senhor, mas pela sua dureza do coração, ele nem percebeu que o Espírito de Deus não estava mais lá. Porque ele perdeu aquela sensibilidade. E a cada escolha, a cada passo, a cada sim que ele dizia para o pecado, a sua carne se tornava mais forte. E quanto mais forte é a carne, menos sensível ao Espírito Santo uma pessoa pode se tornar. Então a gente tem que tomar cuidado. Sabe qual é a segunda pessoa que eu quero te dar como exemplo? João Batista. Porque João Batista, assim como Sansão, recebeu uma profecia no ventre da mãe dele. E se você quiser, você pode ler na sua casa. Mas a passagem, ela está em... Eu vou te falar até aqui. Ela está em Lucas 1. E lá em Lucas 1, quando o Senhor promete a Isabel, que é a mãe de João Batista, que ela teria um filho, porque João, ele, antes de nascer, já era um milagre. Porque a mãe dele não podia gerar filhos. Já era avançado em idade. E o Senhor cumpre ali o impossível para recompensar aquela mulher que era uma mulher de Deus. Isabel era uma mulher de Deus. Zacarias, que era o pai dele, era um sacerdote. E aí nasce um homem chamado João Batista, com uma promessa desde o ventre da mãe dele. A promessa era que ele carregaria o Espírito de Deus e que ele seria separado. A Bíblia não diz, que ele era um nazireu, mas pela forma como ele viveu, era quase que a mesma coisa. Ele tinha um voto de separação, ele era diferente, ele era separado. Quando ele recebe ali a promessa, quando o anjo Gabriel dá ali a promessa de que ele viria, diz sobre ele que ele seria o homem que carregaria o Espírito de Deus e não seria dado ao vinho. Olha aí a semelhança de uma promessa. E o que João faz? João cresce e ele se separa da sua família. Como eu falei para vocês ali, os pais dele viviam a vontade de Deus. O seu pai era sacerdote. Isabel era uma mulher de Deus. Ele era fruto de um milagre. E mesmo assim, para cumprir o seu propósito, ele foi para o deserto. Ser a voz que clamava para anunciar a mensagem de Cristo. Sabe que vantagem João Batista tinha na carne? Nenhuma. Sabe como que viviam os filhos dos sacerdotes? Muito bem. Muito bem. Quem lembra da história dos filhos de Eli? Viviam tão bem que poderiam até se aproveitar das ofertas do povo. João Batista tinha todo um ambiente confortável para estar. Mas ele saiu daquele ambiente confortável para cumprir a sua missão, que era lá no deserto. Ser a voz que anunciava a vinda de Cristo. Ser a voz que fazia a vontade de Deus, mesmo sem conhecer o Senhor Jesus Cristo ainda. E cada vez que ele ganhava, ele perdia. Sabe por quê? Porque a missão de João Batista era ganhar discípulos para ele? Não. Para quem? Para Jesus. Os discípulos de João Batista foram lá ver quem era Jesus. E quando eles viram que Jesus era Cristo, o que João respondeu? Fiquei com ele. Então, mesmo quando ele ganhava, ele perdia. Olha isso, gente. Olha o coração do homem que entendeu o seu propósito em Deus. Ele vivia fora da sua zona de conforto, longe dos seus pais, seguindo aquilo que o Senhor disse que ele faria e sendo cheio do Espírito Santo. Porque mais valia o coração cheio do Espírito Santo dele no deserto do que estar no palácio dos sacerdotes sem carregar a presença de Deus. Vocês entendem isso? Olha o que a gente estava louvando lá no começo. Mais vale Deus no deserto contigo. Cantar, vocês já viram que não era muito forte, né, gente? Mas é só vocês lembrarem. A gente lembra, porque quando a gente louva, a gente precisa prestar atenção nas palavras que saem da nossa boca. Isso é verdade para você? Mais vale Deus num deserto com você do que um palácio sem a presença dele? Ou você negocia o propósito de Deus na sua vida a cada vez que você tem uma proposta? A gente vive num mundo que as pessoas são cada vez mais obcecadas por números. Um quer ter mais seguidor do que o outro. Um quer ter mais curtida que o outro. Um quer colocar a foto mais bonita e perfeita do que o outro. É uma competição de quem tem mais. Olha o coração de João Batista. Quando ele ganhava, ele perdia.
Porque quando ele fazia a missão dele bem feita, ele perdia um discípulo, porque aquele discípulo virava discípulo de Jesus. Será que a gente faria o mesmo com a nossa vida hoje? De colocar nossos interesses de lado, para que a vontade do Senhor prevaleça acima de qualquer coisa? Esse é um coração sensível. Esse é o coração que é guiado pelo vento do Espírito. E esse é o coração que a gente precisa buscar ter. Amém, igreja? A palavra ela continua, e aqui no versículo 20, fala assim, ó. Mas não foi isso que aprenderam em Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, aí olha o 22. Livrem-se da sua antiga natureza e do velho modo de viver, corrompido por desejos impuros e pelo engano. E fala, deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e ações. E revistam-se de toda nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Essa é a vida nova. Essa é a vida de quem caminha na luz. Essa é a vida de quem entende o que o Senhor espera. E nós precisamos entender o que o Senhor espera de cada um de nós, para que a gente possa andar segundo a verdade, que abre os nossos olhos, que nos faz enxergar, que faz com que a gente seja o povo separado, o povo que o Senhor ele traz para perto. A palavra do Senhor ela dá uma promessa, né, para os filhos de Deus, e Jesus ele fala lá em Mateus 10, 27, o Senhor Jesus fala para os discípulos assim, ó: o que eu digo a vocês no escuro, falem sob a luz do dia, e o que for sussurrado aos vossos ouvidos, proclamem aos telhados. Sabe o que é um sussurro? É o que eu não sei fazer, porque eu sei gritar. É o que eu não sou boa de sussurrar. Mas tem gente que fica assim, ó. Gente, eu tenho no meu coração um ódio de sussurro. É tão grande. Mas tem gente que faz, né? Que às vezes você precisa falar uma coisa que não é para todo mundo ouvir. Enfim, vocês sabem o que significa um sussurro, né? Vocês viram o que o Senhor Jesus falou aqui para os discípulos? Entendam os níveis. Muitas pessoas seguiam Jesus. E Jesus ensinava para a multidão. Mas você não pode sussurrar para uma multidão. Você só pode sussurrar para quem está perto. A gente tem que escolher. Você quer ser multidão ou você quer ser exclusivo? Porque se você for exclusivo de Deus, o Espírito Santo vai sussurrar para você. O que você vai anunciar nos telhados. A verdade que você vai anunciar para que o mundo saiba, você vai aprender aonde? Perto. No altar. Nos pés do Senhor. Porque quanto mais dele nós aprendemos, quanto mais perto nós chegamos, mais nós conhecemos aquilo que a gente vai carregar. O que mais existem aí fora são pessoas que têm a boca cheia de palavras vazias. Porque você não pode falar aquilo que o Senhor não sussurrou para você antes. Você não pode ensinar aquilo que você não aprendeu. E a gente não pode perder o nosso tempo ocupando a nossa vida se não for na intimidade com o Senhor. Você entende isso? O Senhor te chama para falar para você assim, ó: o que eu sussurrar no seu ouvido, a sua vida vai anunciar sobre os telhados. É assim que o reino de Deus cresce. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela nos transforma a ponto de que as pessoas vejam de longe e saibam que só Deus poderia fazer na sua vida o que você vive. Aleluia. Olha como isso é poderoso. Eu quero encerrar essa palavra com um último exemplo, que foi, na verdade, uma experiência que eu tive essa semana, e o Senhor ele falou comigo, né? Sobre essa questão de a gente não ocupar a nossa vida com aquilo que não deve ter lugar. Eu não sei se você percebeu durante a pregação, mas eu tô sem um dente na minha boca. E o nome disso é experiência com Deus. Eu vou explicar. E eu não falei antes que se eu ficar prestando atenção na minha boca, eu não ouvi a mensagem. Presta atenção na mensagem. Há 3 anos atrás, eu perdi um dente da minha boca. E aí,
Porque, na verdade, tinha um processo de cicatrização, enfim. Em um ano isso poderia ter resolvido, mas eu fiquei um ano com o provisório? Não, fiquei 3. Deitei na nação do amor aí no mês passado. Até lá na minha viagem que eu não devia. Imagina, o provisório não deixou pra cair aqui. Ainda bem que não foi lá, né? Mas aí, caiu, né? Então, na nação do amor, isso e aquilo, e tanto tempo, e aí o dente caiu. E, gente, faz uns 5 dias já que eu tô tentando conseguir que o dentista me atenda, e aí é uma novela, e liga aqui, liga lá, e nada do dente. Até comentei com a minha irmã na segunda-feira, falei, nossa, tá empatando esse negócio, preciso entrar com a mãe pra resolver, porque quinta-feira eu vou pregar, e como eu vou pregar sem dente? Corta pra mim. Deus estava me ensinando, vamos lá, vai acompanhando aí comigo. Aí, gente, foi assim, ó, foi Deus me dar a palavra, hoje a dentista me atendeu. Foi simples assim, amanhã eu vou ter um dente já. Tá tudo certo. Mas eu precisava só entender isso aqui que vocês vão entender comigo. 3 anos se passaram. E porque eu tinha um dente provisório na minha boca, eu não fui atrás de colocar o dente definitivo. Agora olha para a nossa vida espiritual. Imagina que tudo que é definitivo, que precisa ser definitivo para nós, tem que ser aquilo que é eterno, aquilo que vai levar a nossa salvação, aquilo que vai fazer a gente cumprir a nossa missão, aquilo que é o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Se você ocupar a sua vida com algo que é terreno, que é temporário, aquele espaço que deveria ser da vontade de Deus vai estar sempre ocupado com uma coisa que não era para estar ali. Sabe por quê? Porque se eu tivesse ficado sem um dente provisório, em 6 meses o meu dente definitivo já estava aqui. Mas eu ia passar vergonha, ninguém fica olhando lá na minha gengiva qual é o dente provisório. Você é analista da boca de alguém? A menos que você seja um dentista, não, certo? Estamos aí, 3 anos com um dente provisório no lugar do definitivo. É isso que o diabo quer fazer com você, se você não se atentar aos sinais que Deus te dá. Você ocupa um espaço da sua vida. E aí quando você menos perceber, você já perdeu tempo demais com aquilo que não era para estar naquele lugar. Entende? Então por que você está brigando sem dente, obreira? Que a Bíblia fala que se a sua mão te faz pecar, é melhor você ir para o céu sem a mão do que ir com as 2 mãos para o inferno. Olha a minha cara de quem não ia pregar sem dente. Eu prego sem dente. Deus usa o dente para ensinar uma lição espiritual para a gente. Amanhã eu vou ter o dente, porque Deus já resolveu, mas a missão está feita. É melhor eu pregar sem um dente e ir para o céu do que com todos os dentes da minha boca para o inferno, porque Deus não usou a minha boca para falar o que eu tinha que falar. Entendem? Isso não é sobre dentes. Já não gosto de fazer isso, né? Estou aprendendo. Sabe, gente, é isso. É isso que o Senhor quer falar para a gente. O Senhor, Ele quer nos ensinar a escolher o que vai ser da sua vida. Qual vida você quer levar? Com que você quer se ocupar? Qual vai ser a realidade que você vai viver? Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Mas nós precisamos dar os passos em direção à luz dele. Nós estamos todos os dias nos urgindo. E essa unção é o nosso momento. Pode se colocar de pé em nome de Jesus, porque nós vamos fazer agora este momento. Nós vamos fazer este momento, é o nosso momento. É o momento de você silenciar todas as vozes do mundo ao seu redor, para que você consagre a sua própria vida nas mãos de Deus. Você quer ser a luz de Cristo? Viu como que vivem os filhos da luz? Tudo que o filho da luz deve fazer, o que o filho da luz não deve fazer. Aonde estão os nossos valores? Aonde está o nosso coração? Então, é nesse lugar que a gente precisa compreender a vontade de Deus. Porque aqui, quando o Senhor nos ensina, quando o Senhor Ele fala, quando o Senhor nos repreende, até se for preciso, isso é para produzir em nós, com essa sensibilidade que o Senhor fala aqui, o arrependimento necessário. Porque a gente precisa se arrepender, a gente precisa ter consciência, a gente precisa fazer escolhas que nos levem para a luz de Cristo. E o Senhor, Ele quer ter essa intimidade com a gente. Nós fomos escolhidos para estar na intimidade com Deus. Busque a luz de Jesus como se fosse a coisa mais importante da sua vida, porque ela é. A luz de Jesus é a coisa mais importante que alguém pode ter na sua vida.
E se for para você estar no escuro em algum momento, que esse escuro seja o momento em que você apaga a luz do seu quarto para se ajoelhar e se colocar na presença de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Que lá no Jardim do Éden, o Senhor visitava Adão e Eva, sabe aonde? Na viração do dia. Sabe o que é a viração do dia? É o entardecer. É o final do dia, né? É o que a gente tem aqui hoje como às 6 horas da tarde. E a gente tem na nossa mente sempre aquele versículo, o versículo que fala pra gente que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas a presença de Deus, ela visitava na intimidade do homem lá, antes do pecado, antes da sujeira, antes de tudo, na viração do dia. O Senhor visitava os seus. Aquele momento que talvez seria um momento de escuridão do dia. Porque imagina, não existia nada do que a gente vê hoje naquela época. Não existia eletricidade, não existia iluminação, não existia nada disso. Não existia distração. Não tinha a Netflix para ele ficar lá ocupando toda a noite dele. Então, durante o dia, eles trabalhavam no jardim e poderiam ver com seus olhos toda a criação de Deus. E à noite, na viração do dia, ao invés de estarem ali desocupados por causa do escuro, eles estavam preenchidos porque Deus estava lá. Deus andava no jardim e Ele é a própria luz. Nós precisamos ocupar a nossa vida com o Senhor para isso. Para que no dia que você precisar fazer o que você tem que fazer durante o seu dia, você realize com excelência suas tarefas, fazendo tudo como se fosse para Deus. E quando chegar ali o seu momento de intimidade, não vai ser o espaço do pecado, para você falar com quem não deve falar, para você ouvir o que você não tem que ouvir, para você seguir quem você não tem que seguir. Não. Esse vai ser o seu momento de intimidade com o nosso Criador. Porque o Senhor é a luz da nossa vida. E nós precisamos fazer com que essa sensibilidade nos traga a possibilidade de sentir o Senhor na nossa intimidade. De você buscar a Deus quando nós apagarmos aqui a luz e Ele estiver passeando aqui como Ele já está. Mas quando você tiver que se ungir na sua casa, você também vai fazer do ambiente onde você, que é filho de Deus, está, o lugar onde Ele habita. Aleluia. O Senhor vai habitar lá na sua casa. Glória a Deus. O Senhor vai habitar no seu quarto. O Senhor vai habitar em tudo que está nas suas mãos. Porque se você é filho de Deus, a luz do Senhor está sobre você, igreja. Glória a Deus. É disso que nós estamos falando. Não existe hora do nosso dia que vai ser espaço para o pecado, porque a nossa vida já é preenchida. E ela é preenchida pelo mesmo Deus que visitava o jardim na viração do dia. Ele está aqui. O Senhor já está aqui. E Ele vai seguir com aqueles que abrirem o seu coração para serem os filhos da luz. Amém?